Bom, meus irmãos, quando nós olhamos para o mundo em que vivemos, nós percebemos que o nosso mundo ele é marcado por um ciclo de, muitas vezes, ódio e vingança. É comum as pessoas, quando elas recebem uma ofensa ou são prejudicadas por alguém, elas tendem naturalmente a revidar aquela ofensa na mesma medida, ou às vezes até mesmo pior. Um exemplo clássico disso é o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Durante o ano de 1941, o exército japonês fez um ataque à base naval americana. E eles pegaram os americanos de surpresa e aquilo chocou toda a população americana. Cerca de 2.000 pessoas morreram ali naquele atentado. No entanto, os americanos não esqueceram, eles guardaram o rancor daquilo que os japoneses fizeram e alguns anos mais tarde eles vão devolver o troco. E eles vão lançar 2 bombas atômicas em 2 cidades japonesas, Hiroshima e Nagasaki. E ali, cerca de 200.000 japoneses vão morrer. E a gente vê então que é esse ciclo que normalmente acontece nas sociedades humanas, no próprio coração humano. A gente guarda o rancor e a gente quer devolver na mesma moeda ou até mesmo pior. No entanto, quando nós olhamos para esse texto aqui, Jesus ele traz um ensino que vai contra a nossa própria intuição. Na verdade, esse ensino de Jesus é quase uma ofensa para a gente. Porque enquanto que o mundo diz, olha, não leve desaforo para casa, não aceite o insulto, Jesus está dizendo que nós devemos tratar bem aqueles que nos fazem mal. E é isso que nós vamos ver aqui nesse texto de hoje, do versículo 38 ao versículo 48 do livro de Mateus. E para contextualizar, é bom lembrar que Jesus aqui, essa parte que nós lemos, faz parte do Sermão do Monte. Jesus está ensinando para aqueles que são seus discípulos quais são os critérios e os requisitos de quem quiser ser o verdadeiro discípulo de Jesus. Aliás, como é que você sabe que você é um cristão verdadeiro? Só porque você vem para a igreja? Só porque você ora? Só porque você diz que crê em Jesus? Será que isso significa que você de fato é um verdadeiro cristão? Será que não existe alguma evidência? E é justamente aqui, nesse sermão, que Jesus vai mostrar as características dos seus verdadeiros discípulos. E a gente pode intitular essa mensagem de hoje da seguinte forma: o discípulo verdadeiro não tem um espírito de retaliação. Aqueles que verdadeiramente são discípulos de Jesus, eles manifestam isso pelo amor. Eles não demonstram ódio pelo próximo, muito pelo contrário. O verdadeiro discípulo, ele manifesta isso pelo amor. Se nós olharmos, por exemplo, no versículo 20 do capítulo 5, Jesus disse: porque vos digo que, se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Então, o que é que Jesus faz? Ele diz, olha, tem os líderes dos judeus, tem os escribas, tem os estudiosos, eles são os homens mais respeitados da sociedade, no entanto, a justiça deles ainda é pouco para entrar no reino dos céus. Se vocês quiserem entrar, vocês vão ter que exceder em muito, vão ter que passar em muito a forma como eles vivem. E a gente vê então que a partir daí Jesus ele começa a explicar o verdadeiro significado da lei. Porque os rabinos, os mestres dos judeus, eles estavam distorcendo a lei de Moisés e olhando simplesmente para o seu caráter externo. A gente vê isso quando Jesus diz, vocês ouviram que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, se um homem olhar para uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério no seu coração. Vocês ouviram que foi dito, não matarás. Eu, porém, vos digo, se alguém sem motivo se irá contra seu irmão, já será réu de juízo. O que Jesus está mostrando, então, que a lei ela tem um requisito muito mais profundo que a parte externa. Não é só se você fez ou não aquela ação, mas se você já desejou no seu coração, se você já intentou no seu coração, Deus já vai lhe considerar como culpado, como réu de juízo. Então Jesus ele aprofunda muito mais o caráter da lei. A gente vê que durante todo esse discurso aí, várias vezes ele repete, ouviste que foi dito, eu porém vos digo. E então ele mostra o verdadeiro significado da lei. E quando a gente olha aqui para o versículo 38, Jesus vai fazer isso novamente. Ele vai citar uma lei de Moisés que diz, ouviste que foi dito olho por olho, dente por dente. Olho por olho, dente por dente. Jesus está se referindo a um texto específico do Antigo Testamento. Esse texto está lá em Êxodo capítulo 21, dos versos 22 a 25. Eu vou ler aqui para os irmãos verem. Diz assim, Êxodo 21, versículo 22 a 25. Se homens brigarem e ferirem mulher grávida, e forem causa de que aborte, porém sem maior dano,
Aquele que feriu será obrigado a indenizar o segundo o que lhe exigiu o marido da mulher, e pagará como os juízes lhe determinarem. Mas se houver dano grave, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. Então Deus havia estabelecido uma lei que quem cometesse uma ofensa contra o outro ou prejudicasse outra pessoa receberia uma punição equivalente, nem mais nem menos. No entanto, é importante salientar que os líderes dos judeus da época de Jesus, eles estavam pegando esse versículo para justificar todo tipo de vingança pessoal. Observem, por exemplo, que no verso 19, Jesus vai contrapor isso dizendo: Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas ao qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E aqui é importante dizer como nós não devemos interpretar esse texto. Muitas pessoas acham que Jesus está dizendo que nós devemos ser passivos em qualquer situação e aceitar todo tipo de agressão ou ofensa. Não é isso que o texto está ensinando. Inclusive, na história da igreja, a gente tem um grupo chamado anabatistas, que eles diziam que eles eram contra qualquer tipo de violência, a tal ponto que eles nem sequer entravam no exército dos seus respectivos países. Eles entenderam ao pé da letra esse versículo, mas por que nós não devemos entender de forma literal e absoluta? E eu vou dar pelo menos 3 razões aqui para a gente perceber isso. Primeiro, se a gente não deve, em hipótese alguma, revidar ou de qualquer maneira estabelecer a justiça, isso invalidaria todo o princípio de autoridade que tem na Bíblia. Porque se os irmãos observarem o texto que nós acabamos de ler, de Êxodo 21, o texto não disse: se um homem ferir a mulher de outro homem, o outro vai lá e vai punir na mesma medida. O texto diz que ele tem que levar o caso às autoridades e os juízes vão dizer a punição necessária. Portanto, a lei, o que a lei estava dizendo é que se há algum caso de injustiça, se há algum dano sofrido, tem que ser levado às autoridades, porque Deus constitui autoridades. Então, em nenhum momento ele está ensinando ao indivíduo se vingar da ofensa recebida. Mas ele está dizendo, tem autoridades competentes que Deus estabeleceu para isso. O melhor exemplo está lá em Romanos, capítulo 13, do versículo 1 a 4. Paulo vai citar esse princípio. Paulo vai dizer, Romanos, capítulo 13, versículo 1 ao 4. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo condenação, porque os magistrados não são para temor, quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ele traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que praticar o mal. Então o próprio Paulo está dizendo que Deus estabeleceu as autoridades, os juízes, a polícia, o exército, para punir os que fazem o mal. O que Jesus está dizendo é, não se vinguem por vocês mesmos, mas tem autoridades, tem a justiça que o próprio Deus estabeleceu e eles têm esse poder. Eles têm esse poder. Então, se as pessoas que leem esse texto e dizem que não podem revidar de forma nenhuma, como é que ficaria então a questão das autoridades? Se um filho bater no rosto da mãe ou do pai, aí o pai ou a mãe vai olhar para esse versículo e vai ter que virar outro rosto. Será que é assim? Claro que não. É dever do pai e da mãe corrigir e instruir os seus filhos. Então, esse texto aqui ele não é absoluto no sentido de que, em toda circunstância, você tem que revidar. Muito pelo contrário. Ele está falando aqui da ofensa pessoal contra você e não contra especificamente a autoridade. Outra razão, porque nós não devemos interpretar ao pé da letra. Em João, capítulo 18, versículo 21 e 23, Jesus, no momento em que ele está sendo julgado pelo Sinédrio, pelos sacerdotes, Jesus vai dizer o seguinte, versículo 21. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram que lhes falei. Bem sabem eles o que eu disse. Dizendo ele isso, Jesus, um dos guardas que ali estavam, deu uma bofetada em Jesus, dizendo, é assim que falas ao sumo sacerdote? Peraí, então Jesus disse que deveríamos dar a outra face. E Jesus acabou de receber uma bofetada. Então ele tem que fazer o quê? Dar a outra face. Mas ele faz isso? Olhem o verso seguinte, verso 23. Replicou-lhe Jesus, se falei mal,
Dá testemunho do mal, mas se falei bem, por que me feres? Jesus não virou a outra face. Percebe? Por que Jesus não virou a outra face? Porque quando ele disse para dar outra face, ele não estava falando literalmente. Ele estava falando simbolicamente. Quando alguém lhe insultar, não ofenda, não devolva de volta. Mas veja, Jesus ele não vira a outra face aqui, muito pelo contrário. Ele questiona aquela autoridade que bateu nele, dizendo que ela está agindo injustamente. E a gente vê isso em outras passagens do Novo Testamento. O apóstolo Paulo, quando ele sofre injustiça, ele não fica calado, muito pelo contrário. Ele denuncia a injustiça. Então Jesus não está ensinando aqui que você tem que aceitar tudo o que acontece com você. Jesus não aceitou. Mas ele também está mostrando um princípio maior, que é o princípio do amor. O que é que ele faz? Ele não revida de volta com soco, ele não xinga, ele não ofende. Mas ele também não é omisso quanto à injustiça. Porque nós devemos lembrar o que vimos antes, nos versos anteriores. Logo no início do capítulo, Jesus fala das bem-aventuranças e ele vai dizer: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. E depois ele vai dizer: bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, mostrando que o cristão ele não é conivente com o mal e com aquilo que é errado. Ele não aceita, mas também ele não retribui o mal com o mal. E é esse o princípio que Jesus está mostrando aqui. Agora, ainda há uma terceira razão. Muitos estudiosos dizem que, alguns especificamente, vão dizer que na época de Jesus, na cultura dos judeus, receber um tapa no rosto era uma forma de humilhação. Era o pior tipo de ofensa. E alguns chegam a dizer que se você bater com a parte de trás da mão no rosto de alguém, isso é uma forma de humilhar aquela pessoa socialmente, dizer que ela é inferior. Então alguns vão dizer, olha, quando você vira a outra face, a pessoa que bateu com esse lado é obrigado agora a utilizar a palma da mão. E se ela utilizar a palma da mão, ela vai estar lhe tratando como igual, dizendo que você é igual a ela. Então há um estudioso específico que ele vai dizer isso, que quando você vira a outra face, você está agindo com dignidade. Em vez de você retrucar, bater de volta, você não reage, você mostra uma atitude digna e força a pessoa a lhe tratar como igual. Mas independentemente do caso, se isso é um fato verdadeiro ou não, o fato é que de fato um tapa no rosto era uma forma de humilhação. E Jesus ele ensina a não revidar. Ele ensina a não revidar. Isso vale para ofensas pessoais, quando a pessoa lhe humilhar, quando ela lhe colocar para baixo. Você não retribui com a mesma moeda. Esse é o exemplo aqui que Jesus está dando para os seus discípulos. E observem logo em seguida que depois de Jesus ele citar esse antigo mandamento, olho por olho, dente por dente, ele vai dizer agora o aprofundamento da lei. Ele vai dar 4 exemplos. Vejamos esses 4 exemplos. O primeiro está no verso 39, que a gente acabou de ver. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Talvez alguém aqui possa perguntar, mas espera aí, se nós acabamos de ver que a lei de Moisés, em Êxodo, capítulo 21, disse que era olho por olho, dente por dente, por que Jesus está dizendo que não é para ser olho por olho, dente por dente? Ele está dizendo que não é para revidar, para virar outra face. Isso não contraria? Nós não deveríamos buscar a vingança? Nós não deveríamos dar de volta a ofensa? Só que, meus irmãos, se nós olharmos para a lei de Deus como um todo, nós vamos perceber, primeiro, aquela punição estava ligada aos juízes, aos magistrados, às autoridades estabelecidas. Não é para nós nos vingarmos pessoalmente. E segundo, a lei de Deus ela já dizia para não guardar rancor e amar o próximo. Isso está lá em Levítico, capítulo 19, versículo 17 e 18. É Antigo Testamento, não é Novo Testamento. Já no Antigo Testamento, Deus já havia dito, Levítico 19, versículo 17 e 18. Não aborrecerás teu irmão no teu íntimo, mas repreenderás o teu próximo, e por causa dele não levarás sobre ti pecado. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Tem muitas pessoas que acham que amar o próximo foi inventado no Novo Testamento, mas não foi, já estava aqui na lei de Moisés. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E Deus acabou de dizer aqui na lei, não guarde rancor do seu irmão. Não guarde rancor do seu irmão. Então Jesus ele está mostrando que a intenção de Deus quando deu o mandamento era que o povo amasse um ao outro, que cada um amasse um ao outro. E no caso da ofensa, quando você receber uma ofensa, que se leve às autoridades. Ele está ensinando, não busque vingança por você mesmo. Nós sabemos que uma ofensa, ela fere o nosso orgulho. Mas Jesus está dizendo, não lute para defender o seu orgulho. Sofra a humilhação.
E agora nós vamos ver o segundo exemplo que ele diz aí, no versículo 40. Ele diz: E o que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Então alguns vão entender esse versículo literalmente e vão dizer assim: então a gente tem que aceitar ser explorado. Porque a pessoa pede uma coisa e você dá tudo. Quer dizer que você é obrigado a deixar as pessoas fazerem o que quiserem com você. Novamente, Jesus está mostrando um princípio aqui. Então observem o seguinte: quando ele diz, e ao que quer demandar contigo, esse termo demandar é um termo que está ligado, é um termo jurídico. Ele está dizendo, quando alguém te levar no tribunal para debater uma causa da justiça, por exemplo, a gente vê muito isso acontecendo quando um pai morre e aí os filhos começam a brigar pela herança. E aqueles filhos que às vezes até estavam bem um com o outro, começam agora a entrar em conflito e viram inimigos por causa de bens materiais. E Jesus está falando justamente desse contexto, de um contexto legal, de um contexto de justiça. E aqui ele utiliza duas figuras. Primeiro, ele diz, se alguém quiser demandar contigo e tirar-te a túnica é a roupa mais simples do povo daquela época. Era a roupa que ficava dentro. Então ele está dizendo, olha, a pessoa quer o teu bem, aquilo que te pertence, a tua túnica. E Jesus vai e diz, olha, ele quer isso, mas você vai dar ainda mais, você vai dar a capa. E a capa era a parte da vestimenta essencial, porque ela lhe protegia contra o frio e muitas vezes era usada para dormir. E a túnica, ou melhor, a capa, ela é tão importante que tem uma lei específica de Moisés que dizia que era proibido uma pessoa ficar de forma constante com a capa de outra pessoa se fosse dado como garantia. Para nós vermos o quão importante era a capa. Mas Jesus está dizendo, alguém está demandando contigo a tua túnica, então dá também a capa. O que é que Jesus está ensinando? Que nós, como cristãos, muitas vezes, para manter a paz, para manter a harmonia, para dar um bom testemunho, nós vamos ter que abdicar dos nossos direitos. A gente olha para isso e a gente diz, será que ser cristão é fácil? Quem está preparado para seguir Jesus? Mas é isso que ele exige dos seus discípulos. Muitas vezes, mesmo a gente estando com a razão, mesmo a gente estando certo, ele vai dizer, abnegue seu direito pelo bem comum, pelo bem do nome de Deus. Um exemplo muito bom disso é o próprio Abraão. Na história famosa de Abraão, Deus chama ele e manda ele ir para uma terra diferente, uma terra estranha que ele não conhecia, e lá ele abençoaria. E quem acompanha Abraão é seu sobrinho Ló. E Abraão, no caminho, ele começa a enriquecer e Ló enriquece juntamente com ele. E eles vão enriquecendo tanto, eles têm tanto gado, tanto animal, que chega um momento em que a terra que eles habitavam já estava ficando pequena para os dois. E os pastores de Ló começam a brigar com os pastores de Abraão. E agora? Alguém vai ter que ficar com aquela terra e outro vai ter que ir embora. E vejam, Abraão ele tinha todo o direito de mandar Ló embora e de escolher a melhor porção. Por quê? Abraão poderia dizer, eu sou o mais velho, eu sou o teu tio. E ele poderia dizer mais, você só enriqueceu por causa de mim, porque eu que te chamei para cá. Então Abraão ele tinha todo o direito de escolher a melhor terra, de escolher a melhor porção e de simplesmente menosprezar Ló. Mas o texto lá de Gênesis vai dizer que Abraão vai chegar para Ló e vai dizer, olha, o lado que te escolher, eu escolho outro. Se escolher a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. E o texto diz que Ló, ele olha para as terras ali perto de Sodoma, que era como o jardim do Éden, ele bota o olho e ele escolhe as melhores terras. E Abraão fica do outro lado. Então perceba, Abraão abnegou do seu direito para manter a paz, para não entrar em conflito com seu sobrinho Ló. E é isso que Jesus está ensinando aqui. Ele está dizendo, olha, se alguém demandar contigo a tua túnica, dá também a capa. Para manter a paz, para não entrar em conflito, sim. Deixa seu direito de lado. Isso não significa em todas as ocasiões e todas as circunstâncias. É importante a prudência cristã para saber quando diferenciar. Mas Jesus está dizendo, não seja tão apegado a bem material a ponto que você entre em conflito e brigue com as pessoas, com seus irmãos, por causa de bens materiais. Outro exemplo disso é em 1 Coríntios, quando Paulo ele vai lidar ali com os coríntios, onde os próprios cristãos, os próprios crentes da igreja de Corinto estavam fazendo denúncias um contra o outro, entrando em causas na justiça. E Paulo vai achar absurdo o fato deles irem a tribunais de ímpios, de pessoas que não temiam a Deus, para discutir entre eles. E Paulo diz, vocês estão dando um mau testemunho. Vocês que deveriam ser o povo que fala de amor e de união,
Cristo morreu para salvar a sua igreja e nos tornar semelhante a Ele. Vocês que deveriam ser o sal da luz, a terra deste mundo, ou melhor, o sal do mundo e a luz do mundo. Vocês deveriam dar um bom testemunho e olha o que vocês estão fazendo, estão brigando, estão devorando uns aos outros por causa de bens. E é por isso que em 1 Coríntios 6, verso 7, Paulo diz: o só existir entre vós demanda já é completa a derrota para vós outros, porque não sofreis antes a injustiça, porque não sofreis antes o dano. Paulo está ensinando a mesma coisa que Jesus. Sofra o dano para honrar o nome de Deus, sofra o dano para manter a harmonia. É por isso até que em certo momento chega um homem e grita para Jesus: mestre, ordena meu irmão que divida os bens comigo, a herança. E Jesus vai dizer: quem me colocou como juiz entre vós? Ele não tem interesse nessas coisas. Existe algo muito maior que os bens desta vida, que os bens materiais desse mundo, isto é, o reino de Deus e a sua justiça. E Jesus está ensinando: olhem para essas coisas, busquem as coisas mais elevadas, ainda que vocês tenham que perder o seu direito. E aí, Jesus vai dar um terceiro exemplo, que é o verso 41. Ele diz: se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. E aí a gente percebe o seguinte: nessa época de Jesus, lembrem o seguinte, quem dominava o mundo era o Império Romano. E os soldados romanos, eles tinham autoridade para ordenar que um civil carregasse fardos, pesos. É o que acontece, por exemplo, quando Jesus ele está carregando sua cruz, ele não está aguentando, e então o texto vai dizer que os soldados romanos vão ordenar a um homem que carregue a cruz de Jesus, Simão Cireneu. O homem estava lá vendo Jesus, acho que é aquele tipo de pessoa curiosa, e aí o soldado: vem tu, vai carregar a cruz. Então vejam, os soldados romanos eles tinham essa autoridade, e é por isso que Jesus está falando isso. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. E aí alguém pode dizer: então quer dizer que a gente tem que aceitar com alegria ser humilhado? Porque para o judeu era humilhante só o fato deles serem subjugados pelos romanos. Mas ainda eles fazerem isso, obrigar eles, então era uma espécie de humilhação. Então alguém pode entender: então quer dizer que a gente tem que aceitar a humilhação com alegria? Isso deve ser um motivo de prazer ser humilhado? Claro que não. O propósito de Jesus aqui, quando ele ensina isso, é mostrar que o bem que nós fazemos, ele deve ir muito além da imposição de outros ou da obrigação. Você deve fazer o bem porque você é um cristão, porque Cristo regenerou o seu coração, porque você ama seu próximo. E por isso que ele diz: olha, te obrigaram a fazer uma, faze mais, faze o dobro, faze 2 vezes, 2 milhas. E mostra como você é um representante do reino de Deus. E que você tem a liberdade de fazer o bem, independente se as pessoas te obrigam ou não. Você faz como o caráter do filho do reino. Tem até um exemplo que eu tinha visto de um missionário chamado Hudson Taylor. Na época a China não tinha ninguém ainda que tinha evangelizado, só tinha muitos séculos antes pelos católicos. Mas então o Hudson Taylor ele foi evangelizar na China, e lá ele colocou a roupa dos chineses, colocou o penteado dos chineses e tentou ali se disfarçar como um para poder pregar o evangelho. E ele comprou ali, diz a história, um barco para poder atravessar o rio e ir para outras regiões, e contratou um homem para remar para ele. Só que na cultura da época, por alguma razão, o pessoal da aristocracia, da elite chinesa, eles tratavam os pobres de qualquer maneira. Enquanto ele está ali, que ele vai entrar no barco, um homem chinês muito rico, ele vai e empurra o missionário, e ele cai ali, e ele já vai entrando no barco, achando simplesmente que o barco era do rapaz que ia remar, e que era alugado. E aí o remador disse: olha, não, isso daí tá errado, o barco é do homem, você não pode fazer isso. E aquele homem rico ficou envergonhado, porque ele empurrou o outro, achando que era um barco alugado. Só que o missionário, ele entra no barco e convida aquele chinês e diz: olha, eu lhe levo até o outro lado, vamos. E ele entra no barco totalmente constrangido, porque ele não esperava que o homem que ele fez o mal, que ele empurrou, lhe convidasse e ajudasse ele. E aí a história diz que ele pregou o evangelho para aquele homem, e ele foi profundamente impactado pela mensagem de Cristo, mas por causa daquela atitude de amor daquele missionário. E é isso que Jesus está ensinando aqui: mostre o amor mesmo com pessoas que lhe fazem o mal. Não devolva a tapa, não devolva a ofensa. Devolva, retribua o mal
com o bem. E agora ele vai dar um quarto exemplo, que é o verso 42. Ele diz: dá a quem te pede e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. E aí, será que Jesus está querendo dizer que a gente não pode negar nada a ninguém, tem que dar tudo a todo tempo? É claro que não, isso seria imprudência. A gente faliria. Nós vamos ver o próprio Paulo falando no Novo Testamento que aquele que não trabalha, que também não coma. A gente vai ver Salomão repreendendo o preguiçoso. Você não pode ajudar pessoas que querem tirar proveito de você. Caso contrário, você, no final da história, vai ficar falido. Mas Jesus aqui ele está mostrando o princípio da generosidade. Novamente, ele não está trazendo um princípio absoluto, mas ele está trazendo o espírito do cristianismo, o espírito do que é ser discípulo de Jesus. É o amor, é a paciência, é a humildade, é o domínio próprio diante das situações, é a generosidade. Seja generoso, ajude o seu próximo. Não seja egoísta a tal ponto de ignorar aqueles que estão padecendo necessidade. Chegue, ajude. É isso que Jesus está ensinando aqui. Esse é o espírito do cristianismo. Então, quando a gente olha aqui esse primeiro bloco, Jesus está fazendo isso para contrapor aquele ensino dos fariseus, que diziam que olho por olho, dente por dente. Portanto, pisou no meu pé, eu vou pisar de volta. Me fez mal, eu vou fazer de volta. Mas Jesus está dizendo, se vocês quiserem ser filhos de Deus, vocês vão ter que exceder muito esse ensino dos fariseus e obedecer o que de fato a lei de Deus ensina, que é ame o seu próximo como a ti mesmo, não guarde rancor do seu próximo. E Jesus vai aprofundar ainda mais esse princípio do amor. Porque vejam aí, no verso 43, ele diz: ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Nós vemos no início que em Levítico 19, está lá no texto, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas essa parte aqui, odiarás o teu inimigo, onde é que está? Se os irmãos procurarem, não vão achar, não está na lei. Deus não ordenou, odiarás os teus inimigos. Muito pelo contrário, o odiar o inimigo é um acréscimo desses mestres rabinos. Eles vão acrescentar isso, as pessoas vão acreditar. Odeiem seus inimigos. Mas o que é que Jesus mostra aqui? Versículo 44. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Então aqui a gente vê a profundidade do Evangelho de Cristo. É muito maior, é muito mais profundo do que a gente poderia imaginar. Novamente, tendo em mente aquilo que a gente viu no início, quando a gente recebe uma ofensa, a nossa tendência natural é revidar, é guardar o rancor, é preparar a vingança. No entanto, Jesus está dizendo completamente o oposto. É quase uma ofensa esse ensinamento de Jesus. Ele está dizendo, você tem inimigos? Ame-os. Tem alguém que lhe persegue? Ore por ele. Não retribua mal com mal. E o próprio Jesus deu esse exemplo. Em Romanos capítulo 5, vai dizer que nós, quando ainda éramos inimigos, Deus enviou seu Filho para morrer por nós. Ele vai dizer, olha, já é difícil uma pessoa morrer por outra pessoa que é boa. Imagina por uma pessoa que é ruim. Se é difícil você morrer por alguém que você ama, quanto mais por alguém que lhe odeia, que lhe faz mal. Mas Cristo, quando nós ainda éramos pecadores, quando nós éramos inimigos de Deus, que estávamos sendo guiados pelo espírito da potestade do ar, o diabo que agora atua nos filhos da desobediência. Sim, quando nós estávamos sob essa influência maligna e éramos inimigos de Deus e fazíamos a vontade da carne, Deus, no devido tempo, enviou seu Filho e Ele mesmo se entregou por nós. Isso é amar os inimigos. Cristo deu exemplo. E é por isso também que quando Ele está ali pendurado na cruz, Ele foi esbofeteado, cuspido, Ele sofreu muitas humilhações. E mesmo diante daquilo tudo, Ele diz, Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Ele está cumprindo exatamente aquilo que Ele ensinou. Não é simplesmente um mestre de palavras, alguém que fala bonito, que é eloquente e que não vive aquilo que prega, não. Jesus, Ele prega pelo próprio exemplo. Quando está na cruz, Ele vai lá e faz isso. E o próprio Estevão, a gente vai ver no livro de Atos, ele segue o mesmo exemplo de Jesus. Quando ele é apedrejado, ele ora a favor daqueles que o mataram. Ele ora a favor dos seus próprios assassinos, dizendo, Senhor Jesus, não lhes impute esse pecado. Recebe o meu espírito. Esse é o cerne do cristianismo. Você é cristão? Como é que você sabe se você de fato é cristão ou não? Você ama o seu próximo? Você tem orado pelos que vos perseguem? Você tem amado seus inimigos ou você tem guardado o rancor? Você tem planejado o mal?
E Jesus, ele dá a razão para isso. Ele diz aí no versículo 43, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. E a ideia aqui não é eu vou fazer o bem para que eu me torne filho de Deus. A ideia aqui é a seguinte, a evidência de que você é o filho de Deus é manifestada por esse amor. Se você de fato foi regenerado, se o Espírito Santo habita em você, então você vai manifestar esse amor, porque Deus é amor. E se o Espírito dele habita em você e você está cheio do Espírito de Deus, você vai ter que manifestar amor. Se o Espírito de Deus habita em você, então os seus frutos, os seus dons também vão ser manifestos. É impossível, como vai dizer João, você dizer que ama a Deus a quem não vê, quando você odeia seu irmão a quem você vê. E quem odeia seu irmão é assassino, e os assassinos não entrarão no reino dos céus. Então esse é o princípio que Jesus está trazendo aqui para nós. Amem os seus inimigos. Isso vai evidenciar se vocês são de fato filhos de Deus ou não. E aí, ainda no verso 45, ele diz a razão porque nós devemos amar os nossos inimigos, amar o nosso próximo. A primeira é porque ele mesmo disse, eu, porém, vos digo. É Jesus que está dizendo. Então, se você quiser desobedecer e dizer, não, vou viver de outra forma, aí é com você e Deus. No meu pé ninguém pisa não. Não aceito desaforo, não levo desaforo para casa. Tá certo. Mas depois você vai ter que lidar com Deus, porque isso daqui não é a sugestão, é uma ordem do próprio Deus. Ainda no verso 45 ele diz, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons e vir chuva sobre justos e injustos. Deus ele não faz o bem simplesmente para as pessoas que são boas, mas até para as injustas. E se ele faz o bem para todos, indiscriminadamente, então por que a gente vai fazer diferente? Como ele mesmo vai dizer, o discípulo não é maior que seu mestre e o servo não é maior que o seu senhor. Então, se ele está fazendo isso, quem é a gente para fazer diferente? Se ele está perdoando uns, quem é a gente para condenar aquelas pessoas? Se ele está dizendo, trate bem, quem é a gente para dizer, trate mal? Então, observem aqui que o próprio Cristo ele está dizendo, a razão de vocês verem dessa forma é porque Deus age dessa forma. E de forma indireta ele está dizendo o quê? Imitem a Deus. O modelo de conduta de vocês é o próprio Deus. E a gente vai assistir os filmes de Hollywood e muitas vezes esse filme nos prende porque no começo ali da trama do filme, o personagem principal, ele sofre alguma tragédia, alguma injustiça e toda a trama ali daqueles filmes se desenrolam onde o personagem busca a vingança e a gente fica torcendo pela vingança. Mas a referência aqui não é uma pessoa que busca a vingança. A referência aqui é alguém que perdoa. É o próprio Deus que faz o bem a todos. Como ele faz o bem a todos, nós também devemos fazer. E o verso 46 e 47, ele vai dizer, porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? Então, quem são os publicanos? Os publicanos eram os cobradores de impostos. Eram judeus que o Império Romano contratava para cobrar os impostos de outros judeus. Então, os publicanos eles eram vistos como traidores da nação. Eram associados a homens gananciosos. Por quê? Porque eles tinham que cobrar o imposto e o que eles cobrassem a mais ficaria para eles. Então, eles aumentavam os impostos ainda mais que o Império cobrava. Então, todo judeu odiava os publicanos. É por isso que até na parábola do publicano do fariseu, o fariseu ora como? Senhor, graças te dou porque não sou como aquele publicano. Porque os publicanos eles eram mal vistos. Mas Jesus está dizendo, até essas pessoas que são mal aos olhos da sociedade, até as pessoas que a gente não considera como boas, até eles amam aqueles que recompensam eles. Porque se amados os que vos amam, que recompensas tendes? Então até as pessoas mais amam as pessoas que amam elas. Até um bandido, até um criminoso, pense das pessoas ruins da sociedade, eles também amam os seus amigos, aqueles que tratam eles bem. E Jesus está dizendo, se vocês, meus discípulos, aqueles que me seguem, vocês só amam as pessoas que se dão bem com vocês, se vocês só amam as pessoas que fazem bem a vocês, então qual a diferença que vocês têm das pessoas do mundo? Vocês são iguais a elas. Mas para ser filho de Deus, para ser habitante do reino, você tem que manifestar o caráter de Deus. Isso é ser sal do mundo. Sal da terra, né? E luz do mundo. É ser diferente do mundo, é isso que Jesus está exigindo dos seus discípulos. E ele diz, os publicanos fazem a mesma coisa. O que é que diferencia vocês deles? E no verso 47 ele diz, e se saudardes somente os vossos irmãos,
Que fazeis demais, não fazem os gentios também o mesmo? E quem são os gentios? Todo aquele que não é judeu. E nessa época específica, os gentios são aqueles povos que não conhecem a Deus. Então Jesus está dizendo, olha, até as pessoas que não conhecem a Deus saudam as pessoas que saudam elas, aqueles que são bons com elas. Vai lá no mundo, olhem as pessoas do mundo, um ateu, uma pessoa de outra religião. Eles agem da mesma forma. Eles fazem o bem para quem faz o bem para eles. Mas ele está dizendo, se vocês fazem isso, o que é que tem de mais? Agora, se vocês saudam, se vocês tratam bem, até aqueles que não fazem parte do grupo de vocês, então aí sim vocês se tornam filhos de Deus. Aí sim vocês mostram o caráter de Cristo. Isso se aplica para nós de diversas formas, indicando que a gente não tem que só tratar e lidar bem com aquelas pessoas que são da nossa bolha. Ah, eu me identifiquei com fulano, eu gosto de fulano porque ele pensa igual a mim. Jesus está ensinando exatamente o oposto. Ele está dizendo, ame a todos. A pessoa da outra religião, aquela pessoa lá que tem aquela visão política toda troncha, que dá até raiva de discutir, tem que amar. O homossexual, não indicando que você concorda com o pecado deles, mas você tem que amar, tem que tratar bem, tem que tratar com respeito. Ele está dizendo, saudade somente os vossos irmãos, que fazeis demais. Você sauda seus vizinhos, você fala com as pessoas da sua comunidade, você trata as pessoas bem. Quando chega um visitante na igreja, você cumprimenta. Como é a forma que você trata as pessoas? Com um olhar de arrogância, com altivez, ou com simplicidade, com gentileza, com generosidade? Jesus está mostrando, trate bem a todos, não somente aqueles que são da bolha de vocês. E obviamente que os judeus, a gente sabe que eles entendiam que o próximo deles é outro judeu. Então, para eles, só pode tratar bem o judeu. Mas Jesus vai dizer depois, na parábola do bom samaritano, mostrando que o bem é feito até mesmo para um samaritano, que era um povo que Jesus odiava. O bem deve ser feito a todos. Então, esse é o princípio aqui que Jesus traz. Amem o seu próximo como a si mesmo. Amem, inclusive, os seus inimigos. Amem aqueles que aborrecem vocês. E outra passagem vai dizer, abençoem aqueles que vos amaldiçoam. Não retribuam mal com mal. E então ele conclui aí no verso 48, portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Quem é que pode ser perfeito igual a Deus? A gente até viu aqui no texto de Pedro, quando ele cita a passagem do Pentateuco, onde Deus diz, sejam santos como eu, Senhor, seu Deus, sou santo. E Jesus está dizendo, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Agora, aquele versículo 20 que nós lemos, vou ler aqui de novo, o versículo 20 do capítulo 5 tinha dito o quê? Porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Aí a gente conecta com esse último verso, portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Agora faz sentido porque Jesus diz que a justiça dos fariseus é muito pequena, porque o referencial de Jesus não é homens, é o próprio Deus. Ele está dizendo, não imitem os fariseus, imitem o próprio Deus, que é perfeito. O referencial de vocês não são os homens, é o próprio Deus. E é por isso que Paulo vai dizer, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. A referência, o modelo, é o próprio Deus, é o próprio Jesus. E nós vemos aí, meus irmãos, que essa exigência para nós já é demais. De um lado, o amor, ele se manifesta, ou melhor, a perfeição se manifesta do amor. Quer ser perfeito, quer ser um cristão maduro, quer crescer na fé, ame o seu próximo. Não tem nada a ver com sentimento, tem a ver com atitudes. Jesus não está falando de sentimentos aqui. Ninguém vai levar uma bofetada na cara e uma ofensa e vai sentir alegre. Mas é a forma como você age. O amor é a manifestação de ações e não de sentimentos. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E a perfeição, ela aponta para o próprio Deus. E aqui não tem como eu deixar de falar, sempre a gente tem que repetir isso, para não virar moralismo, mas é importante falar isso. Ninguém consegue alcançar a perfeição de Deus. Quem é que consegue cumprir isso? Quem nunca sentiu ódio ou raiva de alguém? E quem nunca defendeu uma ofensa contra ofensa? E um dano com outro dano? Todos nós falhamos em algum momento. Então, quando Jesus ele ensina isso, ele está mostrando um espelho para a gente, para quando a gente se olhar nesse espelho, a gente vê o quão feio a gente é, o quão sujo nós somos, e o quanto nós falhamos em cumprir a lei de Deus. Isso tudo aponta para a necessidade de um Salvador, de um Redentor.
Porque na tentativa de entrar no céu, obedecendo à lei de Deus, eu vou falhar em algum momento e então eu estou excluído. Como então eu vou entrar no céu? Se a gente falha constantemente ao cumprir esse mandamento. Quem nunca entrou em intriga com algum outro irmão? Quem nunca falou mal de ninguém? Ou interpretou mal alguém e ficou com raiva do irmão? Em algum momento. E se não, em algum momento vai acontecer isso. Isso tudo aponta para a necessidade do nosso Salvador, Jesus Cristo. Porque pelas nossas próprias obras nós não seríamos capazes de entrar no céu. Então ele vem, toma forma humana, como diz João, capítulo 1. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E ao morrer na cruz, e ao cumprir durante toda a sua vida toda a lei de Deus, ele morre em nosso lugar. E toda a culpa e todo o peso do pecado e toda a condenação que nós merecíamos, ela cai sobre os ombros de Jesus. Ele carrega a nossa culpa e então nós somos justificados e aceitos por Deus. É por isso que mesmo se a gente falhar em cumprir plenamente esse mandamento, ainda assim Cristo nos aceita. Como João vai dizer, se pecarem, Deus é fiel para perdoar os vossos pecados. Se confessarem os vossos pecados, Ele é fiel para vos perdoar. E aqui nós vemos a perfeição, a bondade do amor de Cristo para com cada um de nós. Portanto, meus irmãos, tendo em vista esse texto aqui, eu gostaria de trazer pelo menos 3 aplicações para nós refletirmos. A primeira, se alguém lhe ofender, se alguém lhe humilhar, se alguém lhe rebaixar, se alguém lhe trata mal, não devolva com a mesma moeda. Não devolva o mal com o mal, porque isso não é um fruto de Cristo. Na verdade, se algum cristão trata outro mal, se algum irmão humilha o outro e rebaixa o outro, isso está talvez revelando quem ele é de verdade. Se ele não se arrepender e se ele não reconhecer o seu pecado. Porque isso não é fruto do Espírito Santo. Mas aquele que é cristão, ele deve obedecer a Cristo, honrar ao seu Senhor. Como vai dizer Paulo, é melhor sofrer a injustiça do que pecar contra Deus. É melhor sofrer a injustiça. Portanto, não devolva, não retribua o mal com o mal. Não seja guiado por esse espírito de retaliação. Nós não devemos nos achar muito importante a ponto de quando as pessoas nos ofenderem, a gente tem que se sentir que eu tenho a obrigação de me defender e justificar. Não tem que fazer isso. Interessante que o próprio Jesus ele faz isso quando ele é tentado pelo diabo. O diabo diz, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E Jesus não se sente ofendido. Ele sabia quem ele era. Ele é o Filho de Deus. O Pai falou da nuvem do alto. O Espírito desceu em forma de pomba e disse, esse é o meu Filho amado em quem me comprazo. Jesus não se sentiu ofendido. Ele não viu seu ego sendo fragilizado a ponto de ele dizer, quem é você? Eu sou sim o Filho de Deus. Aqui, vou transformar essa pedra em pão, eu vou te provar. Ele não tinha essa necessidade, porque quem ele é já foi afirmado e confirmado pelo próprio Pai. Não há necessidade, então a gente não tem necessidade de ficar nos justificando, defendendo o nosso ego a qualquer custo e devolver o mal por mal. Esse é o exemplo que Cristo nos dá. Então, aquilo que Paulo vai dizer, acima de tudo, busquem a paz com todos, o tanto quanto possível. Nem sempre vai ser possível, mas busquem a paz. Esse é o ensinamento cristão. É por isso que em Romanos 12, versículo 20 e 21, Paulo vai dizer, falando sobre isso, pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer com o mal, mas vence o mal com o bem. Essa é a palavra de Cristo. Vença o mal com o bem. Vença o mal com o bem. A história daquele missionário que eu contei. Fez o bem quando ele poderia retribuir com o mal. E ele ganhou o homem para Cristo. Esse é o ensinamento cristão. Amem aqueles que vos perseguem. Façam bem para eles. O segundo ensinamento que nós podemos tirar desse texto é que aquilo que Jesus fala, tratem todos bem. Vejam, agora não necessariamente se aplica a inimigo, mas a todas as pessoas. Cuidado com o se fechar simplesmente com um grupo. Nós somos chamados para ser de fato sal da terra e luz do mundo, para fazer a diferença, para trazer o evangelho da paz, para dar bom testemunho. Sempre vai ter aquele familiar que você não se bate, aquele vizinho que fica incomodando, mas não importa. Jesus está dizendo, tratem a todos bem. Dentro da igreja, procure se relacionar bem com todos os irmãos. Procure se relacionar bem com seus vizinhos. Saúdem todos, tratem todos bem. Todas as pessoas com dignidade. Esse é o mandamento de Cristo.
procure mostrar de fato Cristo através de suas ações, através de suas atitudes. Não adianta ser aquele crente fechado, recluso, que ele só é crente para ele mesmo, mas ele não beneficia a fé de ninguém, ele não fortalece a fé de ninguém. Ele não leva ninguém a Cristo, ele não manifesta a Deus. Ele é puramente religioso. Ele faz tudo só para ele mesmo, ele não pensa nos outros. Cristo está dizendo, tratem a todos bem, não só os seus irmãos. Porque se você só trata bem quem lhe trata bem, vocês não são diferentes das pessoas do mundo. E por último, Cristo ele nos convida à novidade de vida. Ele nos convida à novidade de vida. E esse é o chamado de Deus para cada um de nós, meus irmãos. A gente sabe que a vida cristã não é fácil, é difícil, mas a gente sempre tem que ter em mente a obra de Cristo diante dos nossos olhos. Porque quando a gente olha para a gente mesmo, às vezes a gente se sente mal, não dá nem vontade de ir para a igreja e a gente questiona até mesmo a nossa fé. E às vezes a razão disso é porque a gente quer ser aceito por Deus pelo bem que a gente faz, pela minha obediência a Cristo, mas não adianta. Se a gente tentar agradar a Deus e entrar no céu baseado em nossos próprios méritos, a gente vai sempre falhar e a nossa consciência vai sempre pesar. Mas quando a gente entende que Cristo morreu por nós e que seu sacrifício é suficiente para perdoar todos os nossos pecados e que Ele nos deu a entrada garantida no seu reino, então agora a gente cumpre a vontade dEle com a consciência limpa, convicto de que Ele já nos aceitou. Eu não vou fazer o bem para ser aceito por Cristo. Não, eu faço o bem porque eu já fui aceito por Cristo. Ele me recebeu como filho amado. E é isso que eu vou fazer para honrar Ele. Eu vou obedecer os seus mandamentos. Eu vou procurar amar o meu próximo. E eu vou manifestar a glória dEle neste mundo. Assim que possamos aplicar essa palavra em nosso coração, possamos meditar e entender o chamado de Deus para cada um de nós, a evidência de que somos seus verdadeiros discípulos está no amor. Se nós amamos ou não o nosso irmão. É a forma mais simples e fácil de observar se de fato uma pessoa está em Cristo ou não. Possamos meditar e que Deus aplique essa palavra em nosso coração. Amém? Convidar o grupo de louvor para nos direcionar em mais um hino.